Fala, Lesques! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que vai turbinar sua aprovação. No vídeo de hoje, eu venho com questões inéditas sobre o romance Senhora. Na aula anterior, nós estávamos falando sobre tudo que envolve a obra, o narrador, as temáticas, as críticas que existem e o entendimento da obra como um todo. Mas, como também vocês vêm pedindo bastante, eu trouxe aqui algumas questões para a gente tentar imaginar como que a UERJ poderia cobrar isso aí, beleza? Então, aqui minha intenção é mostrar 3 questões sobre o conto, divididas em alguns assuntos. É claro que a prova da UERJ é uma prova que, além do conhecimento da obra, exige uma leitura crítica, exige ali uma habilidade de leitura em diversas situações e contextos que podem aparecer. E aí eu quero te mostrar 2 situações que podem surgir na prova, mediante ao que está proposto no edital e mediante também ao que é recorrente nas provas. Vamos conferir? Até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai ter um olhar muito mais objetivo sobre o que a prova pode exigir de você, já que se a gente fica só no campo da leitura, só no campo do entendimento, a gente fica num contexto, num ambiente muito vago. E a intenção é alinhar você, colocar no trilho para que a gente possa ter muito mais segurança para essa prova. Vamos comigo? Vamos lá. Então, como é que a UERJ poderia cobrar esse assunto? Como é que a UERJ poderia cobrar uma prova de linguagem? A prova da UERJ é uma prova que sempre tem um livro diferente, isso é fato, mas é uma prova que tem padrões. Esses padrões, primeiramente, eles estão indicados e explicitados lá no edital, e é o primeiro documento que eu uso como norte para pensar nas questões, e, obviamente, a parte mais prática aparece nas provas. E um dado que é muito interessante é o seguinte: mesmo que os livros sejam diferentes, sejam de gêneros diferentes, épocas diferentes, autores diferentes, estilos diferentes, sempre existe um fio entre essas provas, sempre existe tipos de perguntas que se repetem, mesmo com obras diferentes. E se você consegue descobrir isso, então você já vai para a prova muito mais vacinado, já sabe mais ou menos o que pode aparecer como questão, ok? Então, eis aqui na tela, nós vamos ler agora essa questãozinha e vamos trabalhar um assunto que pode aparecer na prova. Vou ler com vocês aqui o enunciado, que está lá em negrito. Vamos comigo lá na parte de negrito. Ele fala assim: a situação retratada no fragmento contribui para a construção da seguinte temática central do romance. Então, é uma questão que pergunta sobre uma temática que aparece na história, no romance, um tipo de pergunta que é muito comum. Esse tipo de pergunta, ele está ligado ao entendimento do enredo, à construção do enredo. É claro que, então é certo que vai cair uma questão de temática? Não. Mas quando a gente treina desse jeito, a gente está treinando alguns pontos. Primeiramente, o entendimento da obra, como eu falei para vocês. Segundo, nossa capacidade de decodificar um fragmento, porque a prova ela sempre tem fragmentos, é importante ter isso. E em terceiro também, a nossa capacidade de eliminar opções que talvez tenham a ver com a história, mas não necessariamente estão ali discriminadas no fragmento em específico. Ok? Então eu vou ler esse fragmento aqui, e o tipo de olhar que eu vou fazer para essas questões é o tipo de olhar que eu uso para todas as questões que envolvem um vestibular de linguagens, não digo nem da UERJ, mas um vestibular de linguagens, que é a preocupação com o que está escrito, com as palavras empregadas. E isso uma dica que eu dou para vocês, que eu sempre dou para os meus alunos que estão sempre comigo aqui nos projetos e cursos. Eles agradecem muito por essas dicas, porque quando a gente tem um olhar muito interpretativo, um olhar muito subjetivo, a tendência é que a gente fique entre 2, 3 ou até mesmo ache todas as opções viáveis, porque é isso que a prova do vestibular faz. Ela não vai colocar opções que sejam absurdas, apesar de que eu comece com uma questão até um pouco mais fácil, mas ela coloca opções muito viáveis, que ou figuram no texto, ou figuram no fragmento, ou figuram na obra, ou figuram no enunciado, mas não responde aquilo que está sendo colocado com exatidão. Então quero começar a treinar com você como ter esse olhar mais exato.
ok? Então vamos lá, vou ler com vocês o fragmento. Aurélia era órfã e tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar em sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Então a pergunta foi sobre a situação retratada no fragmento e qual seria a temática que a gente pode tirar dessa situação retratada. Isso envolve uma habilidade da prova, que é a nossa capacidade de fazer análises. Analisar é uma das habilidades que estão ali descritas na prova da UERJ. Então a gente lê o fragmento, obviamente não existe a temática ali explícita nesse fragmento, nós precisamos decodificar essa temática. E aí ali existem 4 opções. Qual vai ser a opção correta, Hugo? A única opção correta é aquela que vai de fato descrever o que esse romance traz como temática. Mas aí talvez tenha que vir a pergunta central, né? Como então identificar essa temática? Gente, a temática que um fragmento propõe, ou a temática que um romance propõe, ela sempre é identificada com as intenções narrativas da história. E as intenções são muito objetivas e pragmáticas. Como é que eu vou então pegar essa análise objetiva e pragmática? Cara, vamos nos focar aqui no que está no enunciado, né? Perdão, no que está no fragmento. Ó, o fragmento está escrito o seguinte. Primeiro ele diz da Aurélia, que é uma órfã, ok? Depois ele apresenta a Dona Firmina Mascarenhas, que nós vimos na nossa aula do livro, que é uma mãe de encomenda, uma parenta distante que cuida da Aurélia, porque a Aurélia, mesmo sendo rica, ainda não é emancipada, então ela precisa de alguém cuidando dela, como se fosse uma babá. E essa parenta aí, ela era isso, ela estava ali para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira. Os escrúpulos, no caso, seriam os preconceitos, porque a sociedade brasileira, principalmente a carioca, que é o recorte da obra, não aceitaria jamais uma mulher andar sozinha. Então, isso é um ponto que eu posso tirar. Que ainda não tinha aceitado a emancipação feminina. Então, aí o que está escrito ali, a mulher não é emancipada, mesmo que seja rica. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa, mas ao mesmo tempo que existe esse cenário que a Dona Firmina ali meio que está cuidando da Aurélia, está meio que cerceando a Aurélia não tem essa emancipação, mas ao mesmo tempo a Aurélia aqui, ó, ela não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa, ou seja, mesmo que a Aurélia fosse cuidada, a Aurélia governava sua casa. E é isso que está escrito. O que eu fiz com vocês, gente, é um puro exercício de leitura. Leitura como deve ser feita. A leitura em que eu me apego à palavra escrita e eu vou entender o que está na palavra escrita. E aí a opção letra A fala, dependência financeira das mulheres. Em algum momento a gente está falando sobre uma mulher ser dependente financeira. Ah, mas eu acho que a Dona Firmina Mascarenhas, como é uma personagem ali que não pertence à alta classe, ela depende da Aurélia, por isso que ela faz isso. Mas isso não está escrito. Tudo bem? Isso é interpretativo. Isso é análise subjetiva que eu falei que a gente não pode ter. Isso é um problema. A letra B fala, a fragilidade dos laços familiares. Onde eu posso dizer que existe uma fragilidade entre a Firmina e a Aurélia, que é o único laço familiar que a gente tem escrito, datado? Não existe isso. Tensão entre a liberdade e a convenção social. Olha, nós temos uma convenção social ali? Temos. Quando ele fala sobre a Dona Firmina ser a controladora da Aurélia não ter a sua liberdade. Então existe uma convenção social que não se aceita que as mulheres possam ter sua liberdade e ao mesmo tempo tem a Aurélia que não declina um instante do propósito de governar sua casa. A Aurélia que está decidida a governar, a Aurélia que tem a liberdade. Então liberdade está ali no último parágrafo e a convenção social está escrita também ao longo dos parágrafos anteriores. Tudo ali está marcado. Crítica à autoridade paterna sobre filhas órfãs. Existe uma crítica à autoridade, acho que até mesmo se eu tirasse o paterno, que já inviabiliza ali a questão, não tem uma crítica à autoridade sobre filhas órfãs. O que tem é
Talvez uma crítica ao controle à mulher, não necessariamente às filhas órfãs, e também, ao mesmo tempo, também está escutando o fragmento, a Aurélia quer controlar a sua própria vida. Então, resposta, letra C. C é resposta. Isso aqui é uma questão que tem a cara da UERJ, uma questão que analisa o enredo, que analisa a escrita e, obviamente, está colocando em você a habilidade de analisar um fragmento, ou seja, de ler um fragmento e conseguir aplicar ali esse significado. Beleza? Vou passar aqui. Próxima questão fala: a crítica contida nesse trecho evidencia a seguinte temática do romance. Olha, vamos lá. Aqui eu já tenho um elemento que reduz mais a minha análise em relação ao fragmento, porque aqui eu falei sobre a situação e qual era a temática. Basicamente essa foi a pergunta. Nessa segunda questão a gente fala de uma crítica. Ou seja, não basta só eu entender o que é um fragmento, mas eu preciso me focar ali qual é o viés crítico. Preciso entender os mecanismos discursivos que eu posso usar para criar uma crítica. E aí, olha aí, para nascer é preciso dinheiro e para morrer ainda mais dinheiro. Os ricos alugam seus capitais, os pobres alugam-se a si, enquanto não se vende de uma vez, salvo o dinheiro do estelionato. Então, claramente, existe um ponto central crítico aqui, e a primeira coisa que eu preciso é não tentar entender tudo de uma vez, né? Poxa, o que esse fragmento está querendo dizer? Não. É o que esse fragmento está querendo dizer no sentido da crítica, ok? E aí eu posso confiar aqui, porque ele fala de dinheiro, ele fala de rico, ele fala de pobre, então existe ali um posicionamento crítico sobre dinheiro, rico e pobre. Ok? Então, provavelmente, ali minha crítica, ela vai situar em alguma coisa relacionada a financeiro, a grupo social. Essa é a primeira coisa que eu posso tirar aqui, tudo bem? E talvez se eu visse isso, alguma coisa eu poderia tirar, mas você percebe que A, B, C e D também estão falando disso, desses pontos. Mas vamos lá. Para nascer é preciso dinheiro e para morrer ainda mais dinheiro. Isso aqui é uma afirmação que o autor está fazendo. Agora, a pergunta que você tem que fazer, isso é agora o olhar crítico. A gente está mudando aqui a maneira de analisar a questão. Gente, para nascer é preciso dinheiro e para morrer ainda mais dinheiro? Isso é uma verdade? Vamos sair um pouquinho da obra e vamos pensar no mundo como um todo. Essa é uma frase que eu posso afirmar categoricamente: para alguém nascer é preciso dinheiro? Não. Percebe? Então, existe uma frase provocativa ali. Bem provavelmente, nós temos ali uma linguagem crítica. E aí, talvez possa pensar em um deboche, em alguma coisa próxima à ironia ou uma coisa próxima ao humor. É difícil a gente taxar aqui qual é o mecanismo de linguagem, mas talvez eu possa pensar nessa afirmação que é uma afirmação que alfineta. Então, o primeiro ponto talvez não é necessário de dinheiro para nascer e muito menos dinheiro para morrer. Então existe uma crítica à ênfase ao dinheiro. O primeiro ponto é essa aí. Os ricos alugam seus capitais. Os pobres alugam-se a si. O pobre aluga-se literalmente. Vamos pensar também no discurso, na aplicação de leitura que a gente fez ali no início. O pobre se aluga? Não. Então, mais uma vez, essa linguagem aí, ela beira o cômico, beira o satírico, beira o irônico. Então existe uma crítica a necessidade de dinheiro, e aí, olha como é que é interessante. Eu estou fazendo essa leitura do fragmento, mas como eu tenho uma leitura de um todo, eu sei que esse assunto está sendo mencionado aqui nesse fragmento é um assunto que perpassa toda a obra. Inclusive, é o assunto central da obra. Crítica ao dinheiro como essência, né? O dinheiro é essência para você nascer e para morrer. Os ricos alugam, os pobres alugam-se a si, enquanto não se vende de uma vez. Então o pobre se vende e o rico aluga. Ou seja, ali a gente pode pensar numa relação ali de domínio. O rico aluga o pobre é alugado pelo rico. Salvo o direito, enquanto não se vende de uma vez, salvo o direito do estelionato. Ou seja, tem grupos sociais, dinheiro, uma crítica à relação entre esses grupos, entre ricos e pobres. Vamos lá então. Vamos ler a letra A. Fala assim: naturalização do valor da moeda como motor civilizatório.
É uma opção até mesmo difícil para compreender, mas o que ela diz é que a moeda é o motor civilizatório, ou seja, para que haja civilidade é preciso ter a moeda, é preciso ter o dinheiro. O dinheiro, ele movimenta a sociedade. Isso é um ponto. Me chama atenção porque tem a ver ali com o fragmento, vou deixar passar aqui. Romantização da pobreza como traço de nobreza moral. Olha aí, em algum momento a gente romantizou a pobreza? Eu falei sobre o pobre ter orgulho de si, o pobre ficar feliz, nada disso. Então a letra B é uma opção que é interpretativa, ela não está escrita ali, beleza? Ela extrapola a ideia do texto. Letra C, mercantilização da vida e desigualdade social estruturada. Ó, quando falo mercantilização da vida, eu estou falando sobre uma vida que está sendo usada como moeda, né? como financiamento, né? Então esse mercantilismo no sentido de se financiar. E quando eu falo que os ricos alugam seus capitais e os pobres alugam-se, e tem que ter dinheiro para nascer e para morrer, de certa forma tem uma vida ali que existe um preço, tem uma negociação no círculo da vida. Não tem nada de errado. E a desigualdade social estruturada. Existe uma certa desigualdade social colocada ali? Os ricos alugam seus capitais, os pobres alugam-se a si mesmos. Então os pobres sofrem e os ricos se abusam disso. Eu posso ter uma relação de desigualdade. Faz sentido. A B eu tirei, a letra A faz sentido, a letra C também faz sentido, então A e C estão me convidando aí. E a D fala oposição entre honestidade burguesa e corrupção aristocrática. E olha como é que a letra D, ela toca em elementos que a gente pode associar na obra, ou até mesmo ali, mas não tem nada que a gente possa opor burguesia e aristocracia. Isso fica uma coisa extremamente extrapolada, então a letra D eu também vou tirar. Legal? Ficaremos então entre a letra A e a letra C, e é um clássico da prova de linguagens, sobretudo a prova de linguagens, eu posso até ousar para dizer que talvez a gente fica mais em dúvida em linguagem do que qualquer outra matéria, mas isso aí é uma suposição, nada científico. E aproveitando esse gancho aqui, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que eu fiz há pouco tempo sobre como não ficar em dúvida entre opções. Então depois você pode clicar aqui, eu vou fazer aqui claramente um refinamento entre as opções, mas se você quisesse explorar mais sobre, poxa, eu sempre fico em dúvida, sempre erro na dúvida entre uma questão e outra, tem um vídeo nesse canal já que te ajuda a explicar e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá. Ó, a letra A fala que o valor da moeda, ou seja, o dinheiro, é tão natural como um motor civilizatório. Aqui não tem nada de errado, se você parar para pensar, uma opção que ela, de certa forma, ela aparece ali, não é? O dinheiro é o que faz a vida girar. Só que olha quanta coisa a letra A, ela está deixando de tocar. A letra A não toca no ponto principal, que é a relação entre os pobres e os ricos. Então não é só o dinheiro. Talvez se a gente parasse ali, para nascer é preciso dinheiro e para morrer não é mais dinheiro, ok, ficasse legal, né? A letra A faria muito sentido, mas eu tenho muitas coisas escritas depois. Então a letra A, ela seria um distrator que reduz demais, não dá conta da totalidade de ideias que estão ali no fragmento. Então a letra A tá fora pra gente. E a letra C vai ser a nossa resposta, porque ela toca, de certa forma, num tópico que é colocado na letra A, quando eu digo mercantilização da vida, e também toca no assunto que a letra A não toca, que é a desigualdade social estruturada ali marcada na ideia posterior, né? Quando fala dos ricos e dos pobres. Então, letra C é a resposta. Isso aqui já é um tipo de questão um pouco mais provável de aparecer na UERJ, que são opções que têm a ver com fragmento, têm a ver com a história, mas podem te confundir. E aqui tô te dando uma dica maravilhosa. E por último, aqui, olha a questãozinha aqui. Nesse fragmento, observa-se uma interferência do narrador de escrever um diálogo entre Lemos e Aurélia. Esse tipo de condução narrativa sugere o uso de uma voz narrativa cuja função é... Olha, nas duas primeiras questões, a gente focou em analisar temáticas da história. Que você vê um fragmento, vê uma história e a partir desse fragmento você vai sintetizar ali a ideia principal. Agora,
a gente tem uma questão que não foca necessariamente na construção da história, mas foca principalmente na função do narrador. Porque função do narrador tá lá no edital, quando trabalha os elementos narrativos. Então, com certeza, você vai fazer questões na prova sobre elementos narrativos, sobre a função de alguns elementos da história. E, Hugo, o que contempla isso na prova quando fala de elementos da história? É a função do ambiente, do espaço, a função do tempo, a função dos personagens e, por que não, a função do narrador. O narrador sempre é um elemento muito importante na história, porque uma história, ela tem um ritmo, ela tem uma visão, ela tem toda uma construção, um desdobramento a partir da função do narrador. O narrador é muito importante porque é ele que conduz a história. Então, se você tem um narrador diferente, um narrador intrigante, ele vai afetar diretamente como a história é construída e é o que está sendo perguntado aqui, tá? E o ponto é, nós vamos focar como o narrador ele tem função nesse fragmento. Lembrando que o narrador, que a gente, como a gente falou no outro vídeo, é o narrador de terceira pessoa onisciente. Ou seja, é o narrador que ele vai colocar ali suas percepções, vai colocar ali todo o seu ponto crítico. Ok? Então eu vou ler com vocês aqui o enunciado, vamos ler aqui o fragmento, e a partir do fragmento eu vou perceber qual é a função do narrador. Ao proferir estas palavras, sentiu-se um fugaz tremor na voz sempre tão límpida da moça, que logo após tomou um timbre ríspido. O Lemos ficara roxo de vermelho, que já era, e para disfarçar o seu vexame remexia a cabeça muito desinquieto, com o dedo a repuxar e alargar o colarinho, como se este o sufocasse. Aurélia demorou um instante, o seu frio olhar no semblante do velho. Depois, desviando com placidez a vista para fitá-lo na página aberta de sua carteirinha, deu tempo ao tio de reportar-se, o que foi breve. O Lemos tinha um traquejo do mundo. E aí, beleza. Lemos aí. E eu quero ali falar sobre como o narrador está descrevendo o diálogo entre Lemos e Aurélia, tá? Vamos pensar aqui, o narrador onisciente, ele vai colocar palavras que obviamente vão dar ali um posicionamento do narrador. O narrador que se posiciona bastante. E aí o narrador primeiro diz que tem um fugaz tremor na voz da moça. Então a primeira informação é essa. Então o narrador traz essa percepção da gente, tem um tremor na voz da Aurélia. Depois, o narrador nos mostra que o Lemos está roxo de vermelho, ele está tenso, e para disfarçar o seu vexame, ele ficava ali tentando remexer a cabeça. Então o Lemos estava desconfortável, estava irritado, mas tentou disfarçar essa irritação ali, com o dedo a repuxar e alargar o colarinho como se este sufocasse. Então ali um pouco incomodado com a situação que estava o Lemos. Aurélia um pouco mais fria, e ali começou a fitar a página aberta, e aí começou a reportar o tio e o traquejo ali do tio. Ok, então vamos lá. A letra A fala comentar reações, a B fala expor tensões, a letra C atenuar discrepâncias e a letra D provocar embate. Se alguém fizer um olhar bem legal sobre aqui o fragmento, vai perceber que agora nós não temos duas opções possíveis, como a gente viu na questão anterior. Nós temos 4 opções possíveis aqui, porque de fato ele comenta reações, dá pra perceber isso, ele expõe tensões, como por exemplo você vê ali no Lemos, ele fala sobre atenuar discrepâncias, porque quando o Lemos está irritado, o Lemos tenta ali, de alguma forma, tentar suavizar, atenuar ali, tem a palavra disfarçar, e nós temos também talvez algum tipo de embate ali entre o Lemos e a Aurélia. Então tudo aqui é possível. Então essa é uma questão talvez um pouco mais trabalhada e que também pode acontecer no dia de provas de linguagens. Então você percebe como esse vídeo aqui é valioso. Esse vídeo, ele não está só te mostrando o que aparece na história da senhora, mas ele aparece como as questões podem surgir, como elas podem te confundir. E você vê que o treino é essencial, gente. Tem que treinar e tem que saber treinar, tá? São questões aqui muito bem feitas, questões que eu estudo assim há muito tempo, então sou especialista nessa prova e eu sei exatamente como te preparar para essa prova da UERJ, beleza? Então vamos aqui conferir comigo. E aí, vamos lá. Existem tensões aqui? Existem. A gente pode perceber ali no Lemos. Mas dá para reparar tensão, talvez,
na Aurélia? Vamos ler a parte da Aurélia de novo? A Aurélia demorou um instante o seu frio olhar no semblante do velho. Depois, desviando com placidez, com calma, a vis para fitar na página aberta sua carteirinha. Deu tempo ao tio de reportar-se, o que foi breve. Agora, essa atenção não tem na Aurélia. Então, isso não dá conta do fragmento como um todo. Vou tirar a letra B, que me chamou a atenção. Atenuar discrepâncias. Temos ali o Lemos, que aparentemente estava tenso, e aí tentou atenuar, suavizar aquilo ali, começou a remexer, desinquieta, tal, alargar o colarinho, como se eu sufocasse, mas mesmo assim não fica tão claro, e na Aurélia também não dá para ver essas discrepâncias. Provocar embates. A gente até pode pensar talvez no embate aqui, né? Fica por alto aí. Mas olha a pergunta aqui. A função do narrador é provocar um embate? É o narrador que provoca um embate entre os dois? Provavelmente não. Talvez ali seja o embate da história. Existe um embate entre a Aurélia e o Lemos, mas que não é sustentado pelo narrador. Mas vê comigo aqui. Não tem uma reação ali na voz da Aurélia, Fugaz tremor? Não tem uma reação do Lemos? Ficou rosto vermelho? Também não tem uma reação quando ele fala como aquilo sufocasse? Também não tem uma reação no frio olhar ali? Também não tem a placidez? Enfim, então a gente tem diversas reações e a letra A acaba sendo a nossa resposta. Letra A, resposta, comentar, reações, que inclusive é uma das grandes funções dos narradores, né? Perdão, do narrador aqui em Senhora, o narrador, que é um narrador de terceira pessoa onisciente e está sempre ali trazendo intervenções na história, ok? Agora, imagina poder fazer muitas questões sobre esse assunto aqui, função do narrador. Imagina fazer muitas questões sobre temáticas. Quais são os pontos críticos que a gente pode tirar de uma leitura? Você pode super em casa fazer ali suas observações, pode colocar suas críticas, mas e na hora de colocar um fragmento? E na hora que você ficar em dúvida? E na hora que... Gente, é muita coisa para postar. É essa última chance dessa prova. Essa última chance. Todo mundo viu que no primeiro exame as pessoas já sabiam tudo que existia na história da Clarice, no amor da Clarice, mas na hora da prova é outra coisa. Na hora da prova tem que ter habilidade de leitura. Porque o conhecimento da obra, ele é prévio. Na verdade, ele é a condição para fazer a prova. Agora, a prova de linguagem da UERJ, ela exige conhecimentos que são inquestionáveis. Beleza? Então você pode conhecer a obra toda, mas não ter as habilidades necessárias para fazer essa prova, que eu já vi muita gente. E eu não quero que você desperdice essa oportunidade. Não quero que você desperdice uma prova que dá quase aí 1/3. Se você juntar a linguagem com língua estrangeira, é mais de 1/3 da prova. E esse 1/3, ele com certeza vai fazer diferença no seu conceito pretendido. Ainda mais se você for de alta performance, direito, engenharia, medicina, e aí então a gente precisa tirar A, né? E aí por isso, pensando nisso, pensando na sua necessidade, eu tenho a proposta aqui do meu curso, que eu já anunciei ele no primeiro vídeo de Senhora, mas eu venho aqui reforçar, porque eu tenho muita coisa para contribuir para você, e eu recebi muitas mensagens agora nesse primeiro exame, gente frustrada, gente que não conseguiu ir bem, gente que não conseguiu o conceito que precisava para sua carreira. E eu, de verdade, eu quero ver um sorriso no teu rosto no dia de corrigir as provas. Eu quero que quando você voltar da prova, tu já tenha uma boa sensação. Eu quero quando você corrigir ali, na hora que no momento tenso de pegar o gabarito, conferir o gabarito, você corrigir, cara, certo. Eu quero esse gabarito de linguagem, porque essa é a proposta. Gabaritar a linguagem para te dar mais tempo em química, em matemática, são questões que talvez vocês tenham mais dificuldade, como um todo. E para que você tenha essa preparação segura, sólida, não com questões aleatórias, não com questões arbitrárias, porque fazer questão por fazer questão, gente, qualquer um faz, tá? Você pode fazer muitas questões, mas não necessariamente que elas te preparem. Então, eu dou garantia para vocês de que eu tenho questões que são realmente questões a cara UERJ. Isso é muito raro de você achar por aí. Então, questões que são cara UERJ, você pode se preparar comigo e um valor, simbólico. Gente, porque eu ofereço para vocês questões inéditas, material, teoria,
aula gravada, acompanhamento comigo, é irrisório o valor comparado ao subsídio que eu te dou. Então, esse link para você se inscrever vai estar aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo, gente. E aí a gente vai fazer uma caminhada bem bonita, beleza? Então, galera, muito obrigado aí pela sua audiência de sempre, um prazer ter vocês. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui. Eu tenho vídeos semanais para vocês. Esse canal aqui é um canal para ajudar realmente as pessoas que estão aí na batalha. Eu sei que é uma batalha difícil pelo vestibular, mas eu estou aqui para ajudar vocês e tentar tornar essa caminhada um pouco mais leve. Beleza? Tamo junto. Beijão, galera. Valeu. Tchau, tchau.